Seja bem-vindo ao nosso canal informativo e hoje o nosso vídeo começa com essa pergunta: o que você sabe sobre regime de bens no casamento? Aqui vamos tratar das questões sucessórias quando um dos cônjuges vem a falecer. Quem é herdeiro? Quem não é herdeiro? Como é feita a partilha dos bens? Vamos então iniciar pelo regime da comunhão universal de bens. Lembrando que atualmente a nossa lei determina que o regime da comunhão parcial, não universal, é o regime legal, é o regime que vale quando há o silêncio dos noivos. Então, para que venha hoje valer o regime da comunhão universal, é necessário fazer um documento chamado pacto antinupcial, feito no cartório. Vamos então aqui a uma situação fática para ilustrar como que acontece a partilha, a sucessão dos bens nesse regime da comunhão universal. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que antes do casamento, o marido já tivesse um bem. E aqui vamos lembrar que são bens hipoteticamente de valores idênticos, com total equivalência. E a mulher, por sua vez, também possuía bens antes do casamento. Possuía dois. Ela possuía dois bens antes do casamento. Esses bens antes do casamento, é o que nós chamamos de bens particulares. São bens adquiridos antes do casamento, bens recebidos por herança, são bens chamados então de bens particulares. Muito bem. Então vamos agora ao casamento. Casaram-se e durante o casamento o marido veio a receber por herança. Vamos imaginar que ele recebeu de herança do pai outros dois bens. Correto? E na constância do casamento, esse casal, um esforço comum, adquiriu outros três bens. E aqui nós temos também, então, uma situação absolutamente hipotética de bens de valores equivalentes. Nós temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bens. Perfeito? E durante o casamento, eles também tiveram 2 filhos. Esse fato aqui é muito importante. Merece atenção. Bom, o que acontece? Esse marido veio a falecer. Bom, se faleceu, nós temos que abrir o inventário, nós temos que fazer a sucessão. E como será feita a sucessão desses bens? Nós estamos na comunhão universal, onde a comunicação, o que significa? Esses 8 bens viram na ficção, vamos dizer assim, um monte total em que o marido e a mulher possuem metade desse patrimônio, independentemente se veio antes do casamento, se é um bem particular, como esses 2 aqui, em que o marido recebeu de herança, independentemente, isso se forma um bolo, um todo a ser partilhado. Mas como será partilhado? É o seguinte, nós temos 8. Vamos colocar aqui 4. Eu vou colocar na disposição necessária, só para nos facilitar. É importante ter essa visualização para compreender a questão sucessória. Olha, nessa situação da comunhão universal, nós temos 8 bens de valores idênticos. O que acontece? A viúva, ela é
ela tem a meação. O que significa isso? Ela é a viúva meeira. Metade dos 8 bens aqui já é dela. Ou seja, 4 bens são dela. Nesse caso aqui, então, vamos colocar aqui 50% desses bens são dela. Não entra na partilha. O que vai entrar na sucessão, na divisão, no inventário, são esses outros 4 bens aqui. E esses outros 4, quem são os herdeiros? São os filhos que são os herdeiros. E como que fica a divisão desses bens entre os filhos? Fica metade para cada um. Um ficará com 2 e o outro com os outros 2. Perfeito? Veja que nesse regime da comunhão universal, onde hoje o casal precisa expressar a sua vontade para que venha a reger o seu casamento, objetivando então trazer uma união, né, patrimonial, falecendo um dos cônjuges, seja a mulher ou o marido, o sobrevivente não é herdeiro do outro. Ele é meeiro, ele tem metade, já é dele. Ele não herda esses outros 50% que ficarão, nesse nosso exemplo, com os filhos, numa proporção aqui de 25%. Essa é, nesse nosso exemplo, a nossa situação de partilha de bens entre os herdeiros na comunhão universal. Vamos para o próximo. Vamos, então, para a comunhão parcial. O regime legal, aquele que no silêncio vale no casamento. E aqui é importante a gente frisar apenas que a regra que vamos aqui esboçar aqui, ela também vale para união estável. A união estável também poderá ter outros regimes de bens, mas para isso há necessidade de um contrato firmando qual regime que deseja. No silêncio vale também o da comunhão parcial. Então, vamos lá naquele nosso exemplo, vamos seguir aquele mesma situação patrimonial. Então, antes do casamento, o marido tinha um bem e sua, então, noiva tinha outros 2 bens. Certo? Casaram-se sob o regime da comunhão parcial. O marido veio a receber 2 bens de herança do pai. Então, temos aqui bens particulares. Durante a constância do casamento, adquiriram onerosamente 3 outros bens aqui, hipoteticamente de valores idênticos, apenas para nossa exposição aqui, para ficar mais fácil o modo de enxergar a divisão desses bens. Perfeito? E aqui acontece o que nós havíamos previsto no exemplo anterior. O marido veio a falecer. Bom, estamos no regime da comunhão parcial. O que irá para a sucessão? O que irá para a partilha desses bens? Bom, faremos o seguinte. Primeiro, nós temos aqui uma situação em que a mulher possui 2 bens particulares. São particulares e, portanto, é dela. Ela está viva. Então, esses 2 bens continuam com ela.
não faz sentido, não há motivo para entrar na partilha. Então, essa faixa já está com ela. Nós temos, então, do falecido marido, bens que nós colocamos o nome de bens comuns e também bens particulares. O modo da divisão desses bens, pela natureza deles, seguirá um modo totalmente diferente. Vamos lá, vamos tratar aqui dos bens comuns. Os bens comuns são 3. Vamos colocá-los aqui. Os 3 bens comuns. Muito bem. Aqui nós temos esses 3 bens. Em relação a eles, a viúva, ela é novamente aquela figura da viúva meeira. Metade desses bens, metade, é dela. E a outra metade entrará para a sucessão entre os herdeiros. No caso aqui que nós temos os 2 filhos. Certo? Então, desses bens comuns, ela ficará com metade deles. Então, ela vai ficar com 1,5. 1. E aqui vamos tratar como sendo meio. A outra metade será dividida entre os filhos. Como? Metade para cada um. O que significa dizer que desses bens aqui, para cada um dos 2 filhos, cada um ficará com 25% cada. Ok, então vamos colocá-lo aqui. Nós temos esses bens. 25 para cada um. 25%, 25%. Bom, agora, como fica em relação a esses bens particulares no regime da comunhão? Vamos frisar novamente, comunhão parcial. Nós temos aqui 3. Esses 3 bens, que são considerados bens particulares do marido falecido, estando eles, então, casados na data do falecimento, a viúva entra como herdeira juntamente com os filhos. Então, nós temos aqui 2 filhos, os 2 filhos, mais a viúva, são 3 partes. Então, ficaria 1/3 para cada um. 1/3, então, um imóvel desse para cada. A viúva recebe a título de herança 1. Os filhos, cada um recebe também 1. Perfeito? Então, bens comuns, a esposa, o cônjuge sobrevivente, no nosso exemplo aqui é a esposa. A viúva, ela fica com metade e não mais concorre com os filhos em relação à outra metade desses bens. Quanto aos bens particulares, ela entra como herdeira. Então, ela é herdeira apenas em relação a alguns bens. Em relação a outros, não. Vamos então agora para o último regime que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, que é da separação de bens convencional. A separação de bens convencional merece apenas a observação que existe um outro regime chamado da separação obrigatória de bens, em que a lei determina a sua aplicação em casos específicos e a divisão na sucessão, a divisão de patrimônio, segue uma linha totalmente diferente. Então, vamos frisar que nós estamos tratando aqui do regime da separação convencional. Convencional porque foi escolhida. Os noivos escolheram esse regime para valer no seu casamento. Então, vamos àquela mesma situação. Antes do casamento, o marido já possuía um imóvel, um bem. E a mulher possuía outros 2.
certo? Durante o casamento, depois casaram-se, e já que eles escolheram que o que é de um não se comunica com o que é do outro, o marido veio a receber 2 bens, outros particulares, daquela herança que a gente vinha colocando em nosso exemplo. E a mulher também, ela veio a receber aqui, olha, outros 3 bens que ela adquiriu em nome próprio, em que ela, com recursos próprios, né, que ela tenha recebido de herança, seja lá qual foi o motivo. Mas são bens que, para efeito de nosso exemplo aqui, são bens particulares dela. Bom, o marido faleceu. E agora? Como é que fica essa divisão? Quem é herdeiro, quem não é herdeiro? O que partilha? Vamos lá. Aquele mesmo princípio da comunhão parcial. Esses bens aqui são bens particulares da viúva. Sendo ela viúva e ela está viva, pelo nosso exemplo, evidentemente, então não tem o porquê, continua com ela. Ela tem aqui os 5... 1, 2, 3, 4... Vamos colocar aqui em cima. 5. Ela continua com os 5 bens que já eram dela e continua, ela não entra para partilha nenhuma. O que haverá de ser partilhado e dividido são aqueles 3 bens particulares do marido. E aqui vai valer aquela regra que ela entra como, a viúva entra aqui como herdeira, junto com os 2 filhos. Nós temos aqui, então, 3 partes, para cada uma, 1/3. E no nosso exemplo, para cada um bem, nós temos aqui para cada filho 1, e ela vai aqui receber outro, na mesma proporção. Veja que interessante, no regime da separação de bens, convencional, em que os noivos escolheram que durante a vigência do seu casamento, cada um teria seu patrimônio particular, seu patrimônio gerido de forma unilateral, quando um deles falece, o sobrevivente é herdeiro. Enquanto que no regime da comunhão universal de bens, como nós vimos, em que os noivos escolheram a total união patrimonial, quando um deles falece, o sobrevivente não é herdeiro, ele é meio. São essas questões tão interessantes nos regimes de bens que nos faz sempre ter a necessidade de estarmos atentos a cada uma dessas questões. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Muito obrigado.